E se Moisés não tivesse triunfado em todas as batalhas espirituais que enfrentou no Antigo Egito? Para muitos, essa pergunta pode parecer absurda. No entanto, e se desvendarmos o véu do mistério sobre o que as Escrituras Sagradas ocultam acerca da verdadeira escala do confronto espiritual entre o libertador do povo hebreu e as forças ocultas que dominavam o império mais poderoso da Antiguidade? O conhecimento sobre as divindades egípcias pode ser apenas a ponta do iceberg. Segundo as tradições, existiu um deus africano, uma poderosa entidade espiritual que, segundo se afirma, confrontou Moisés diretamente e saiu vitoriosa desse embate. Tal afirmação pode parecer blasfema, mas antes de julgar, vale a pena conhecer os eventos ocultos por séculos. Trata-se de um segredo espiritual que ainda vive, velado por séculos de teologia seletiva e escondido entre as linhas da história sagrada. Enquanto muitos veem as pragas do Egito como manifestações do poder divino, existem evidências que indicam que cada uma delas foi um ato de guerra espiritual entre Yahweh, o Deus de Israel, e as entidades espirituais que dominavam o Egito. Entre essas entidades destacava-se uma figura que não cedeu, que não foi derrotada. Estamos falando de um misterioso deus africano, reverenciado nas sombras, conhecido por poucos, mas temido por muitos. É preciso descobrir quem foi esse deus africano que ousou desafiar Moisés, porque esse confronto não foi registrado nas Escrituras Sagradas e como essa batalha espiritual ainda ecoa no mundo moderno. Detalhes ocultos de uma guerra invisível, negligenciados pelos teólogos, são revelados, capazes de mudar a visão sobre a Bíblia, o Egito e o verdadeiro significado da libertação do povo hebreu. Será abordada a conexão oculta entre Moisés e os sacerdotes egípcios, entre milagres e magia, entre os mundos visível e invisível. Isso não é apenas mitologia, é uma espiritualidade profunda, um conhecimento espiritual proibido, textos excluídos da Bíblia, tradições antigas que vivem entre os povos africanos e segredos capazes de abalar as crenças religiosas. Talvez o principal adversário da libertação não tenha sido o faraó, mas o espírito por trás dele, um deus africano que não queria ser esquecido. Serão examinadas as evidências espirituais que indicam que Moisés não enfrentou apenas um faraó. Quem foi esse deus africano, ocultado pelas tradições religiosas? Quais as razões para o silêncio sobre essa parte da história na Bíblia e em outros textos sagrados? E quão presente essa entidade está no mundo contemporâneo? As informações que se revelam são capazes de mudar a percepção da guerra entre a luz e as trevas, entre os profetas de Deus e os governantes do mundo espiritual. Se houver coragem para mergulhar no desconhecido, vale a pena continuar a leitura. O Antigo Egito na época de Moisés representava não apenas uma força política e militar, mas também um território sob o domínio de uma complexa atmosfera espiritual, intimamente ligada ao mundo invisível. Cada pedra, rio, animal, fenômeno natural era visto através da lente das forças divinas e entidades espirituais. Os egípcios não tomavam nenhuma atitude sem consultar os deuses. Decisões governamentais, rituais de cura, batalhas, plantações, nascimento e morte. Tudo era direcionado pelo mundo espiritual. As pessoas não apenas acreditavam nas divindades, elas viviam sob seu jugo. O faraó, por exemplo, não era apenas um rei, ele era considerado a encarnação de um deus vivo, um elo entre os mortais e os deuses egípcios. Portanto, o confronto entre Moisés e o faraó não pode ser visto exclusivamente como um choque político. A libertação dos hebreus não era apenas uma questão de justiça social, era uma guerra espiritual na qual Moisés representava o Deus de Israel, Yahweh, e o faraó personificava o poder espiritual das entidades africanas que dominavam aquela terra. Nas profundezas da história do Antigo Egito escondem-se muitos mistérios e um dos mais intrigantes está ligado a forças espirituais que transcendem as concepções comuns. Entre a miríade de deuses venerados pelos egípcios, havia aqueles cujas raízes se aprofundavam no continente africano, em antigas tradições espirituais que precederam a construção das majestosas pirâmides. Essas divindades, gradualmente integradas ao panteão egípcio através do sincretismo religioso, possuíam um poder espiritual colossal. É notável que uma dessas entidades, dotada de um poder especial, não se curvou nem mesmo diante das 10 pragas que assolaram o Egito.
Cada uma dessas pragas representava um desafio direto a uma divindade específica que dominava um determinado aspecto da vida egípcia. A transformação das águas do Nilo em sangue foi dirigida contra o deus Hapi, patrono das inundações do rio, e a escuridão que cobriu a terra desafiou o próprio Ra, o todo-poderoso deus do sol. A invasão de piolhos e rãs, a morte do gado, todas essas calamidades tinham um objetivo claro, como se o Deus de Israel estivesse demonstrando sua supremacia sobre os deuses egípcios, incapazes de proteger seu povo. No entanto, na narrativa bíblica, há uma lacuna estranha, a ausência de menção a uma entidade poderosa. Trata-se de um deus africano silencioso, mas persistente, cuja presença é sentida em textos paralelos, tradições africanas e pesquisas esotéricas. Esse deus, que sobreviveu a todas as pragas, parecia declarar: a guerra ainda não acabou. Seu objetivo não era apenas a escravidão física dos judeus, mas também a escravidão de suas almas, a destruição do plano divino para a libertação de um povo chamado a ser luz para outras nações. Muitos pesquisadores da espiritualidade acreditam que a principal batalha de Moisés não foi contra o faraó, mas contra essa divindade africana que secretamente manipulava os eventos. Essa antiga divindade africana, invisível para os mortais comuns, era invocada em rituais secretos. Os sacerdotes egípcios, treinados desde cedo nas artes ocultas, sabiam como evocar seu poder através de encantamentos, sacrifícios, longas meditações, uso de símbolos sagrados e manipulação dos elementos. De acordo com algumas fontes pesquisadas realizadas pelos magos do vinho, no início da história do Egito, foram realizados como alvo dessa entidade. Surge a pergunta: esses magos imitavam os sinais manifestados por Moisés, mas realmente reafirmavam o poder espiritual emanado desse deus africano no mundo? Esse confronto teve um significado conclusivo, mudando o curso da história espiritual da humanidade. Judeus não foi apenas um ato de justiça divina, mas também uma reviravolta cósmica, a destruição do poder espiritual. Moisés desafiou não apenas um rei terreno, mas uma estrutura invisível de domínio, uma pirâmide espiritual que sustentava um dos impérios mais poderosos do mundo com a força dos deuses africanos. O mundo antigo estava repleto de deuses e até hoje, em alguns cantos da África, continua-se a adorar um deles sob diferentes nomes. Esse Deus não desapareceu da esfera espiritual, apenas se transformou, mudando de aparência, nome e estratégia. O que antes acontecia nos templos do Antigo Egito, agora pode estar escondido sob a máscara de práticas espirituais modernas, ensinamentos místicos e até mesmo em algumas igrejas que perderam a conexão com a verdade. O espírito que se opôs a Moisés continua a agir em nossos dias e talvez você sinta sua influência, mesmo sem saber seu nome. No entanto, surge a pergunta: por que a Bíblia silencia sobre esse Deus? A informação sobre ele foi intencionalmente excluída, ou o texto foi escrito de forma a preservar certos conhecimentos acessíveis apenas aos espiritualmente despertos? Esse silêncio gera mais perguntas do que respostas e talvez seja esse o seu propósito, incitar a busca pela verdade. Mas esse silêncio não é absoluto. Ele transparece entre as linhas, manifesta-se em detalhes imperceptíveis a um olhar superficial. Ele se revela em um estudo mais aprofundado do contexto histórico, espiritual e cultural do Antigo Egito. Quando comparamos as tradições africanas com textos bíblicos não canônicos, fica claro que se trata de algo mais do que uma simples história. É um conflito espiritual cujos ecos são ouvidos até hoje, um mistério profundo com consequências eternas. Para penetrar na essência da questão, é necessário aprofundar-se nas descrições espirituais dessa misteriosa entidade africana, conhecer seu nome, papel e a razão de sua influência, que se estende por milénios até os nossos dias. A história preservou muitos nomes: Moisés, símbolo da espiritualidade bíblica; Faraó, personificação da opressão; Arão, representante da aliança. Mas há um nome que permanece oculto, uma presença sentida em segundo plano, mas raramente mencionada. Trata-se do Deus africano que se opôs a Moisés. Ele não é mencionado em versículos conhecidos, não está nas listas de faraós, seu nome está ausente nas páginas dos livros sagrados populares. Mas ele existiu,
Foi invocado, foi temido, lutou e, segundo algumas tradições, obteve a vitória em uma batalha espiritual silenciosa que continua até hoje. Não se trata de um personagem fictício, mas de uma entidade mencionada em tradições orais africanas, citada indiretamente em textos apócrifos e estudada por poucos místicos e académicos que ousaram olhar para além do véu do sistema religioso institucionalizado. Seu nome era sussurrado em rituais secretos, alguns o chamavam de Nulu, outros de Obaluayé, em certas regiões era associado a Set e em outras a Tot, o deus egípcio da sabedoria. No entanto, a maioria das fontes concorda que não era um deus comum, mas um guardião das transições espirituais, abrindo e fechando caminhos entre mundos, dimensões e eras. Ao contrário de outros deuses africanos pacificamente integrados à mitologia egípcia, essa entidade tinha um papel confrontacional. Ele era uma barreira espiritual, sua missão era impedir certas revelações à humanidade. Compreendendo que o Deus de Israel estava intervindo na história, libertando um povo, quebrando ciclos de opressão espiritual e destruindo a hegemonia dos deuses locais, essa entidade se rebelou. Ele não agia abertamente, mas como qualquer espírito com pensamento estratégico, preferia agir nas sombras, usando os magos egípcios como condutores, manipulando sinais, visões, maldições e energias astrais. Nos tempos bíblicos, o confronto entre Moisés e os magos do faraó não era apenas uma competição de ilusionistas, mas um choque de forças espirituais. Os magos não estavam apenas mostrando truques, eles estavam demonstrando manifestações espirituais reais, alimentadas por entidades cuja antiguidade supera nossa imaginação. O livro de Jasher, mencionado na Bíblia, mas excluído do cânon, descreve Zetan, um espírito da terra que falava através de estátuas no palácio do faraó. Manuscritos gnósticos do Egito narram sobre o deus da areia, senhor das tempestades do sul, que predizia o retorno dos judeus à escravidão. Para os pesquisadores da espiritualidade africana, esses não são símbolos, mas entidades reais, ignoradas pelo cristianismo e pelo judaísmo. Por que essa figura desapareceu dos textos bíblicos? A resposta reside na política religiosa e na luta pelo poder espiritual. Nos concílios que definiram o cânon, muitos textos foram rejeitados como heréticos, não por falsidade, mas por verdades incômodas. Imagine como a fé seria abalada se fosse reconhecido que Moisés não conseguiu derrotar completamente uma entidade espiritual. É inconveniente reconhecer a existência de forças que a Bíblia preferiu ocultar. Essas forças se escondem nos cantos escuros da história sagrada, esperando serem redescobertas. As tradições espirituais africanas ainda mencionam o espírito que desafiou Moisés, uma entidade da areia e do vento que exige oferendas. As tradições do povo Dogon falam de Amo, que ensinou os sacerdotes egípcios a resistir às pragas. Essas tradições, rejeitadas pelo cristianismo ocidental, preservaram verdades antigas que a Bíblia silenciou. Isso significa que podemos estar enfrentando as consequências dessa batalha inacabada. Essa entidade pode influenciar estruturas de domínio espiritual, impedir a libertação, manipular emoções e bloquear o acesso ao divino. O passado não desapareceu, apenas mudou de forma. É aqui que entra em jogo o fator de profundo significado. A ausência de menções a uma divindade africana nos textos sagrados pode ser uma mensagem importante, uma espécie de enigma espiritual. Talvez a providência divina tenha ocultado intencionalmente as respostas para que apenas aqueles que sinceramente buscam a verdade pudessem encontrá-las. Afinal, como ensinou Jesus, o reino dos céus não se revela apenas aos ouvintes, mas àqueles que buscam persistentemente, não se contentando com conhecimentos superficiais, que fazem perguntas incômodas, que desejam apaixonadamente as revelações. O leitor pertence a esses buscadores. É preciso preparar-se para o fato de que as próximas considerações podem abalar as concepções estabelecidas sobre as pragas do Egito. E se cada uma dessas calamidades não fosse apenas um símbolo, mas uma resposta direta a ataques espirituais coordenados de forças antigas? Os fatos até agora conhecidos podem ser apenas o prenúncio de um confronto que poucos ousaram chamar por seu verdadeiro nome. Uma batalha espiritual invisível entre o céu e o inferno, entre Moisés e a entidade africana que não queria ceder o Egito ao Deus de Israel.
Foi uma batalha na qual as armas não eram espadas e lanças, mas palavras que tinham um peso maior que o aço, onde os sinais de poder não eram físicos, mas cósmicos, penetrando na alma. Quando Moisés chegou ao Egito com seu cajado e uma ordem divina, ele sabia que seu confronto não era apenas contra o governante. Ele entendia que sua missão era libertar não apenas corpos escravizados, mas também mentes oprimidas por antigos acordos espirituais, feitos por gerações que não percebiam seu fardo. Portanto, o confronto com o faraó desde o início foi além da simples diplomacia. Por trás de cada recusa do faraó, havia uma entidade que afirmava: "Esses escravos me pertencem." É aqui que é preciso abrir a visão espiritual e parar de perceber essa passagem como uma crônica histórica comum. O que acontecia era um choque de reinos espirituais no qual Moisés não estava sozinho, ele era acompanhado pelo Deus de Israel. No entanto, do lado oposto, um espírito antigo e poderoso resistia, manipulando as palavras do faraó, inspirando os magos e ativando forças invisíveis, mas tangíveis, que se manifestavam em cada praga, cada recusa e cada endurecimento do coração. A batalha se desenrolava através dos sinais. Moisés jogou o seu cajado e ele se transformou em uma serpente. Os magos do faraó repetiram esse truque e serpentes também apareceram do lado deles. No entanto, nessa cena há um significado profundo oculto. O texto diz que a serpente de Moisés engoliu as outras. O que isso significa em linguagem espiritual? A serpente era um dos principais símbolos do poder espiritual do Egito, personificando sabedoria, proteção e domínio. Quando Moisés opôs serpentes a serpentes, ele demonstrou que não veio apenas com um milagre, mas com um poder capaz de confrontar o próprio sistema espiritual egípcio. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar o fato de que as serpentes apareceram de ambos os lados. Os magos não estavam fazendo truques, eles estavam usando antigas forças espirituais que foram ativadas com a permissão de alguém. Foi essa circunstância que lhes permitiu alcançar certos resultados. Cada passo de Moisés era acompanhado por uma oposição invisível. A transformação das águas do Nilo em sangue não foi apenas um fenômeno físico, mas uma profunda revelação e denúncia espiritual. O Nilo, reverenciado como uma divindade, fonte de vida e prosperidade, foi simbolicamente morto, o que se tornou uma sentença para o Egito. No entanto, o faraó permaneceu irredutível. Sua confiança e cegueira não eram explicadas apenas por teimosia. Por trás disso, havia algo maior, uma influência espiritual que alimentava sua rebelião. Um deus africano oculto, agindo de forma sutil, mas letal, inspirava os magos, aconselhava os sacerdotes e nutria os sonhos do faraó com visões de poder eterno, sussurrando: "Eles não irão embora." Enquanto Moisés trazia as pragas, atingindo não apenas o Egito, mas também seus deuses, o espírito ancestral se recusava a ceder. Outras narrativas bíblicas revelam conflitos semelhantes. Daniel, orando por 21 dias sem resposta, soube por um anjo que um príncipe espiritual da Pérsia o impedia, até que o arcanjo Miguel veio em seu socorro. Isso demonstra a existência de hierarquias espirituais regionais, que dominam territórios inteiros, possuindo poder, oferecendo resistência e causando atrasos. Se isso aconteceu com Daniel, por que não poderia ter acontecido com Moisés? Se há um príncipe espiritual sobre a Pérsia, por que não haveria um sobre o Egito? E talvez esse espírito, não totalmente derrotado, continue a operar em países africanos, influenciando governos, religiões e tradições. A Bíblia desvela esses conflitos. No livro de Jó vemos uma conversa entre Deus e Satanás, onde o inimigo se apresenta como um andarilho que percorre a terra. O mundo espiritual está em constante movimento, participando de guerras invisíveis. Cada ação de Moisés era uma resposta a eventos no mundo invisível. Ele não apenas cumpria ordens, mas também confrontava uma estrutura invisível que buscava manter o domínio espiritual sobre uma nação inteira. Uma estrutura sustentada por pactos antigos, sangue, sacrifícios, palavras amaldiçoadas e rituais esquecidos. Esses pactos, embora não afetassem diretamente o povo judeu, os influenciavam. Eles viviam em uma terra consagrada a deuses que não desejavam sua liberdade. A guerra tinha um caráter territorial. Moisés buscava levar o povo a Canaã, mas o Egito queria mantê-los não apenas em cativeiro físico, mas também em cativeiro espiritual.
Imagino um povo escravizado por séculos, desprovido de identidade, força e esperança. E de repente surge um homem afirmando que Deus deseja libertá-los. Mas ele se depara com um sistema que vai além das correntes, com um império sustentado por alianças espirituais, feitiços e manipulações ocultas. A batalha de Moisés não era tanto contra o faraó, mas contra o espírito por trás dele. Esse espírito continua a agir, sussurrando aos ouvidos daqueles que estão dispostos a ouvir sobre poder, e não sobre submissão. Ele se manifesta em sistemas religiosos que controlam, em vez de libertar, em ambientes espirituais que preferem o medo à fé e o domínio à graça. Ele se disfarça, muda de nomes, mas sua essência permanece inalterada, bloquear o avanço do plano de Deus. E talvez ele esteja tentando bloquear algo também em sua vida. As 10 pragas egípcias descritas na Bíblia representam algo mais do que uma mera série de punições lançadas sobre o Egito. Por trás desses eventos oculta-se um profundo significado espiritual, uma espécie de duelo entre o Deus de Israel e o panteão de divindades egípcias. Os fiéis frequentemente percebem as pragas como atos espontâneos de retribuição, destinados a forçar o faraó a libertar o povo judeu. No entanto, se olharmos mais a fundo, podemos ver que cada praga foi direcionada contra uma divindade específica que possuía influência espiritual no Egito. Cada calamidade foi meticulosamente planejada e tinha seu propósito. Por trás de cada golpe havia um confronto entre o Deus de Israel e os deuses africanos adorados no Egito. Para compreender isso, é necessário ir além da interpretação literal e mergulhar na atmosfera espiritual em que esses eventos ocorreram. Cada praga não era apenas uma manifestação da ira divina, mas tinha uma forma, um propósito e uma direção definidos. E, surpreendentemente, esses objetivos espirituais coincidiam com os deuses egípcios mais reverenciados. Não foi uma coincidência, mas um verdadeiro confronto. Por exemplo, a transformação da água do Nilo em sangue não foi apenas um milagre, mas um ato com profundo significado espiritual. O Nilo não era apenas um rio para os egípcios, mas um ser vivo. O deus do Nilo, Hapi, era reverenciado como fonte de vida, fertilidade e colheita. Ele era responsável pelas cheias anuais do rio, que garantiam o alimento para o povo. Ao transformar o Nilo em sangue, Deus mostrou que a força vital de Hapi havia se esgotado. Foi uma afronta espiritual, um confronto aberto. Em seguida vieram as rãs. À primeira vista pode parecer estranho, mas mesmo essa calamidade tem um profundo significado espiritual. Os egípcios adoravam a deusa Heket, que era retratada como uma mulher com cabeça de rã. Ela era um símbolo de fertilidade, nascimento e criação da vida. As rãs eram consideradas sagradas e estavam sob proteção. Portanto, quando começaram a se multiplicar descontroladamente, invadindo casas, camas, cozinhas e utensílios, transformando o sagrado em calamidade, ocorreu uma humilhação simbólica da divindade. Deus demonstrou seu poder mesmo sobre os símbolos mais reverenciados da religião egípcia. Em seguida surgiram os piolhos, que se tornaram uma verdadeira calamidade para as pessoas. Curiosamente, os magos egípcios não conseguiram replicar esse sinal. Foi então que eles reconheceram pela primeira vez que aquilo era o dedo de Deus. A questão é que os sacerdotes egípcios precisavam manter a pureza ritual para invocar seus deuses. Seus corpos infestados de piolhos tornaram-se impuros e inadequados para o culto. Deus, por assim dizer, rompeu sua conexão com o mundo espiritual. Eles não podiam mais invocar seus deuses nem oferecer sacrifícios. A ponte entre eles e os deuses africanos foi destruída. Logo depois veio a praga das moscas, que foi outro ataque direto. Os egípcios adoravam o deus Khepri, que era representado como um escaravelho, simbolizando renovação, o ciclo da vida e o nascer do sol. A proliferação de insetos imundos por todo o Egito foi um ato de zombaria espiritual. Deus parecia dizer: vocês querem adorar insetos, então serão escravizados por eles. A santidade transformou-se em profanação e o símbolo da ordem em caos. As pragas continuaram, tornando-se cada vez mais intensas. A morte de animais sagrados, como os touros Apis e as vacas dedicadas à deusa Hathor, foi percebida como uma afronta direta aos deuses.
As feridas nos corpos dos egípcios foram interpretadas como um ultraje a Imhotep, o patrono divinizado da medicina e da cura. A chuva de granizo e fogo vinda do céu foi um desafio direto a Nut, a deusa do firmamento e protetora contra calamidades. Mas o golpe mais devastador foi a escuridão de 3 dias, pois Ra, a divindade solar, ocupava a posição mais alta no panteão egípcio, sendo o Deus supremo e pai de todos os deuses. Quando o sol se apagou, os céus foram envoltos em trevas e Ashur. Luz desapareceu. Deus, por assim dizer, proclamou ao Egito: seu maior Deus está derrubado. Eu obtive a vitória sobre ele. No entanto, o que nos convence de que isso não foi mera coincidência é o medo que tomou conta dos egípcios, não pelas pragas em si, mas pelo nome de Yahvé. Houve um ponto de virada. A consciência espiritual de toda uma nação foi abalada. Agora, os egípcios perceberam que o Deus de Moisés não era um espírito tribal, um profeta louco ou um feiticeiro habilidoso. Eles entenderam que haviam confrontado um Deus que se elevou acima de seus próprios deuses, um Deus que desafiou cada entidade africana que eles adoravam por muitas gerações. É neste momento que precisamos compreender a verdadeira essência do que estava acontecendo. As pragas não eram meras punições. Eram mensagens espirituais codificadas, armas em uma guerra invisível entre divindades. Mas, embora Moisés fosse o mensageiro visível, na verdade, uma batalha se desenrolava entre reinos espirituais, entre o Deus verdadeiro e as forças que por séculos dominaram o Egito. Cada golpe era como uma sentença proferida, um está consumado espiritual, uma declaração pública da derrota dos deuses ocultos. Mas todas as divindades foram derrubadas. Nenhuma delas resistiu. É aqui que o silêncio da Bíblia se torna inquietante, pois no texto há lacunas que falam mais alto que as palavras. Existem entidades que não são mencionadas, embora fossem amplamente conhecidas e reverenciadas no Egito naquela época. E aqui, novamente, surge a imagem do deus africano oculto, que permaneceu à margem das pragas, que não foi mencionado nem exposto. Talvez devido à sua astúcia e natureza espiritual, ele resistiu em silêncio, escondendo-se atrás de outros e aguardando o seu momento. Talvez ele não tenha sido diretamente atacado, ou seu papel não pudesse ser abalado por sinais visíveis. Talvez esse Deus fosse o mais perigoso de todos, pois ele não agia sobre o corpo, nem sobre a terra, nem sobre a atmosfera, mas sobre as mentes e as almas das pessoas. Um manipulador, um espírito de resistência oculta, um Deus da guerra invisível que continuou a manter o Egito sob sua influência, mesmo após a derrota pública de outros deuses. Essa teoria nos permite compreender que nem toda libertação é óbvia, e mesmo quando o povo de Deus avança, no mundo espiritual ainda restam batalhas a serem vencidas com discernimento, profundidade e revelação. Não se trata apenas de ver as pragas e afirmar que Deus venceu, mas de entender quem sofreu e quem permanece ativo. Por trás da libertação dos judeus, das pragas, do êxodo triunfal do Egito, da abertura do Mar Vermelho e do povo caminhando em terra seca, esconde-se um silêncio espiritual profundo e inquietante. É aquele silêncio que não ressoa em sermões, não se reflete em hinos e não é ensinado na escola dominical. No silêncio da escola dominical, nasce uma pergunta que poucos ousam fazer. Moisés obteve a vitória final em todas as batalhas espirituais que se desenrolaram no Egito? Sem dúvida, ele tirou seu povo da escravidão, o faraó recuou e as pragas cessaram. Mas o que aconteceu com aquele Deus africano cuja influência permaneceu nas sombras? Aquele cujo nome não foi pronunciado, que não foi publicamente derrubado e exposto, como os outros. Muitos pesquisadores de antigas tradições espirituais afirmam que nem toda vitória é absoluta e nem toda libertação é completa. Às vezes, ao se libertar das amarras da escravidão, as pessoas carregam consigo vestígios invisíveis, uma herança espiritual, pactos subconscientes e práticas antigas que continuam a moldar seu comportamento de geração em geração. Uma observação atenta do comportamento do povo de Israel após o êxodo mostra que o Egito deixou suas terras, mas não seus corações. Às vezes, eles murmuravam, sentindo falta do passado, da comida, dos costumes e da terra da escravidão. Isso não era apenas uma privação física, mas sim um eco espiritual,
como se parte de seu ser permanecesse ligada àquela terra e aos espíritos que ali governavam. Aqui chegamos a um ponto sutil, mas ao mesmo tempo revelador. Existem evidências espirituais e simbólicas de que um certo deus africano resistiu até o fim e deixou sua marca no povo. Essa entidade não precisava manter os corpos dos judeus em cativeiro, bastava tocar suas mentes, influenciar sua cultura, penetrar em seus pensamentos e práticas. Foi exatamente isso que começou a acontecer no deserto. Mesmo depois de o povo ter testemunhado o mar se abrir, as pessoas criaram um bezerro de ouro e o adoraram. Esse ato, aparentemente impulsivo, revelou algo muito mais profundo, a presença da cultura espiritual egípcia ainda viva dentro deles. Não devemos pensar que esse bezerro surgiu do nada. Ele é um símbolo da adoração egípcia, um reflexo direto de entidades africanas associadas à fertilidade, poder e proteção. A divindade, conhecida como Apis, o touro sagrado, era reverenciada por meio de rituais que incluíam ouro, danças e festividades. O que o povo fez no deserto não foi apenas um ato de desobediência, mas um retorno espiritual às práticas egípcias. Esse retorno indica que alguma força espiritual sobreviveu à transição. Por isso, alguns estudiosos, especialmente aqueles que examinam as esferas místicas e espirituais, argumentam que houve uma vitória oculta do outro lado. Enquanto Moisés acreditava ter rompido com o Egito secretamente penetrava no povo. O confronto, que parecia resolvido, na verdade apenas mudou de forma. E esse padrão se repetiu muitas vezes na história bíblica. Idolatria, sincretismo, práticas ocultas, alianças com pessoas de diferentes culturas espirituais, tudo isso aponta para uma resistência espiritual contínua que não foi completamente quebrada no Egito. Mas esta não é o fim da história. Ao longo dos séculos, mesmo após entrarem na Terra Prometida, os judeus continuaram a lutar contra influências espirituais externas. Às vezes, parecia que eles vivenciavam os mesmos ciclos do Egito. Alguns líderes espirituais afirmam que isso é resultado de um portal espiritual que nunca foi fechado. Uma porta, aberta no Egito, permitiu que uma poderosa entidade africana se manifestasse, resistisse a Moisés, sofresse uma derrota parcial, mas não fosse completamente expulsa. E enquanto essa porta permanecer aberta, a influência espiritual continua a ser transmitida de geração em geração. Pense bem, para onde poderia ter desaparecido um certo espírito antigo, não derrotado no passado? Não terá ele se manifestado em outras culturas, escondendo-se sob novos nomes, formas e correntes filosóficas? Talvez ele ainda exerça influência sobre os sistemas religiosos modernos, forçando uma nova perspectiva sobre os textos bíblicos. É bem provável que por trás das histórias de idolatria, rebelião e enganos espirituais se escondam os vestígios da mesma força que Moisés enfrentou no Egito. É notável que muitas práticas espirituais de origem africana persistiram mesmo após o Êxodo. Algumas delas foram absorvidas, adaptadas e transformadas, enquanto outras permaneceram intactas, transmitidas de geração em geração e manifestando-se em rituais, cânticos e tradições, bem como em formas religiosas contemporâneas. Esse legado espiritual não foi destruído, mas apenas disfarçado. É importante compreender que não basta apenas evitar a escravidão física. É preciso libertar-se da opressão espiritual. Isso exige não apenas milagres, mas também consciência e confronto com as forças que buscam subjugar as almas das pessoas. Moisés começou essa luta, mas talvez a tarefa de finalizá-la esteja sobre a geração atual. Vale a pena refletir porque algumas regiões do mundo enfrentam constantemente ciclos de sofrimento, idolatria e desorientação espiritual. Você já notou como certos sistemas parecem estar sob um controle invisível? Talvez sejam ecos do antigo confronto entre Moisés e o deus africano que se recusa a ser apagado da história. Aqui reside uma advertência espiritual: a guerra não terminou. Enquanto esse espírito não for reconhecido e resistido, ele continuará a agir secretamente. Por isso é necessário falar sobre isso, ensinar sobre isso e divulgar o conhecimento, pois aqueles que não conhecem a raiz do problema apenas cortam seus galhos. Surge uma questão perturbadora. Por que a Bíblia não narra abertamente essa batalha espiritual entre Moisés e um deus africano oculto?
Como uma guerra tão profunda, repleta de símbolos espirituais e consequências eternas, pode ser reduzida a um subtexto, a um sussurro, a símbolos acessíveis apenas a olhos preparados? Seria isso uma coincidência ou uma estratégia deliberada, espiritual, doutrinária e até política para esconder certas verdades das massas? Desde o início da formação do cânon bíblico, houve debates sobre o que deveria ser considerado inspirado e o que era perigoso demais. As decisões foram tomadas não apenas com base na revelação espiritual, mas também considerando interesses institucionais, religiosos e geopolíticos. A história mostra que muitos livros foram excluídos, apagados ou suprimidos. Escritos considerados apócrifos, pseudoepigráficos, gnósticos ou simplesmente inconvenientes foram deixados de lado. Mas esses livros foram excluídos por falta de verdade ou por excesso dela, representando uma ameaça ao controle espiritual das autoridades religiosas da época. Naqueles tempos distantes, havia um claro confronto entre a revelação divina e um rígido controle doutrinário. Os detentores do poder estabeleciam os limites do que era permitido ensinar, ler e divulgar. E quando os textos sagrados silenciam sobre uma força espiritual africana que se opôs a Moisés, somos levados a pensar em uma censura espiritual ditada pelo medo, pela ignorância ou por considerações estratégicas. Imagine como o curso da história teria mudado se fosse abertamente reconhecido que Moisés, o grande libertador de Israel, enfrentou não apenas o faraó, mas também um deus africano cuja influência não foi completamente erradicada. Se essa informação tivesse sido refletida nas Escrituras Sagradas, as igrejas teriam que revisar seus ensinamentos sobre libertação, guerra espiritual e idolatria. Os teólogos reconheceriam a existência de forças espirituais não totalmente subjugadas, com as quais uma nova geração teria que lutar. Mas, em vez disso, o texto sagrado silencia, interrompe-se onde se esperaria ouvir um chamado retumbante. A ausência de menção a um deus africano não é apenas uma omissão, é uma lacuna estratégica. Esse silêncio, se o ouvirmos atentamente, fala mais alto que muitas palavras, levantando questões, ansiedade e provocação, talvez com o objetivo de incitar os sedentos por verdade a ir além do óbvio. Nesse contexto, livros não canônicos como o livro de Enoque, o livro de Jasher, o livro dos Jubileus, os manuscritos do Mar Morto e os textos gnósticos de Nag Hammadi adquirem especial significado. Esses escritos revelam batalhas espirituais, narrando sobre entidades rebeldes, domínios territoriais e hierarquias do mundo invisível. Eles não são lidos nas igrejas nem ensinados nos seminários e muitos os consideram perigosos. Mas o que os torna perigosos? Os erros ou a verdade neles oculta. Alguns desses textos mencionam nomes de espíritos, deuses e forças que influenciam reinos e nações. Outros descrevem confrontos de profetas e entidades não incluídas nos livros oficiais. Trechos inteiros são dedicados a sacerdotes ocultos, pactos antigos e batalhas inacabadas. Muitas dessas narrativas ecoam símbolos e eventos descritos na Escritura, embora não os nomeiem diretamente. O problema é que a religião institucionalizada sempre temeu o desconhecido e tudo o que não pode ser controlado, definido ou sistematizado torna-se uma ameaça. Por isso, ao longo dos séculos, foram feitas tentativas de simplificar a Bíblia, torná-la mais acessível e segura. Como resultado, os mistérios foram podados, as arestas suavizadas, os nomes apagados e uma versão da história foi apresentada ao mundo, contendo verdades, mas apenas parciais, limitadas a estruturas que não desafiam o sistema. Entre aqueles que se dedicam sinceramente à fé, sempre haverá almas inquietas que sentem insatisfação, mesmo após muitos anos frequentando a igreja, estudando textos sagrados e orando. Essas pessoas percebem certas lacunas como se existissem histórias não contadas, conflitos inexplicáveis e silêncios incômodos que exigem explicação. Elas não estão dispostas a se contentar com as respostas convencionais, compreendendo que o conhecimento
Ouça! Isso indica que nem todas as verdades são destinadas à compreensão universal, mas exigem maturidade espiritual, sede de conhecimento e coragem. Talvez como uma sombra ou um enigma, a história do confronto entre Moisés e o Deus africano tenha sido intencionalmente velada para que apenas os verdadeiros buscadores pudessem desvendá-la. Você é capaz de compreender a profundidade disso. Um dos mistérios mais instigantes para aqueles que anseiam por revelações é a questão de saber se o Deus africano que se opôs a Moisés foi apenas um personagem da história antiga. E se ele não apenas sobreviveu, mas está se preparando para retornar, não em forma física ou como um fantasma do folclore, mas como uma influência espiritual global, habilmente disfarçada em sistemas, religiões, movimentos culturais e até em discursos que parecem pacíficos e inofensivos? Existem correntes espirituais, profecias esotéricas e tradições antigas que afirmam que o Deus africano da guerra espiritual está retornando e ele não está sozinho. Essa ideia, que à primeira vista pode parecer absurda, começa a fazer sentido quando observamos os sinais da contemporaneidade. Há um notável reavivamento de práticas espirituais ligadas às raízes africanas. Em muitos países, especialmente nas Américas e na Europa, mais e mais pessoas buscam conexões com tradições espirituais que até recentemente foram esquecidas ou ignoradas. Rituais, oferendas, cultos e a veneração de ancestrais estão novamente se tornando comuns. O que antes acontecia em segredo, agora vem à tona, ganhando notoriedade e prestígio. No entanto, poucos percebem que esse renascimento não é apenas cultural, mas também espiritual. Alguns líderes desses movimentos espirituais modernos afirmam que uma reativação em larga escala de portais espirituais está ocorrendo e entidades que foram suprimidas por séculos estão se manifestando novamente com maior força, influência e acesso. Entre essas entidades, destaca-se uma figura, supostamente a que se opôs a Moisés, um espírito antigo, guardião das fronteiras entre os mundos, que retorna nos últimos dias para restaurar seu domínio. Em algumas tradições ele é descrito como um guardião esquecido, senhor do tempo cíclico, um espírito que traz de volta o que foi selado. Essa descrição lembra surpreendentemente os vestígios deixados no Egito. Imaginemos que os ecos de antigas crenças, enraizadas na terra egípcia, tenham penetrado na consciência do povo hebreu mesmo após sua libertação da escravidão. Se essa influência foi transmitida de geração em geração, transformando-se de acordo com as condições históricas mutáveis, por que não admitir que ela pode se manifestar também em nossos dias, assumindo novas formas, utilizando novos argumentos e símbolos? O mundo da espiritualidade não está estagnado no tempo. Ele se desenvolve e se renova constantemente, utilizando habilmente o tempo e as instituições humanas como ferramentas. É por isso que nos bastidores dos eventos modernos pode-se notar não apenas um renascimento cultural, mas uma tentativa intencional de retorno espiritual. Esse retorno não ocorre por meio de conflitos armados, mas pela disseminação de ideias, símbolos, obras de arte, música, programas educacionais e até movimentos sociais. Não é por acaso que muitos sistemas promovem uma espécie de libertação que, na verdade, afasta as pessoas da verdade espiritual bíblica, ligando-as a práticas ocultas disfarçadas de empoderamento. É aqui que reside o ponto crucial. A batalha espiritual entre o bem e o mal hoje é mais sutil do que nunca. Na antiguidade, divindades africanas, egípcias e babilônicas exigiam sacrifícios abertos. Hoje, elas se alimentam da ignorância, da distração, do vazio espiritual, do culto à personalidade e da diluição das fronteiras entre o bem e o mal. Elas não precisam mais se manifestar sob seus nomes antigos. Basta que suas essências continuem a agir secretamente, e elas agem. Alguns autores que estudam o esoterismo escreveram sobre o retorno de entidades espirituais adormecidas. Alguns falam sobre o despertar de linhagens ancestrais, outros mencionam o advento de uma nova era de reunião com deuses antigos. Eles não usam terminologia cristã e não falam de guerra espiritual, mas, em essência, implicam a mesma coisa. Uma batalha invisível na qual entidades que foram confrontadas no passado estão se reagrupando para um confronto decisivo nos últimos tempos. E não se deve pensar que isso é um exagero.
Basta observar o crescente interesse pelo ocultismo, pelas práticas espirituais alternativas, pelas religiões antigas e pelos cultos sincréticos. As pessoas sentem sede de conexão espiritual, mas a saciam em fontes contaminadas. Essas fontes prometem liberdade, mas na verdade escravizam. Falam de amor, mas rejeitam a verdade. Falam de poder, mas ignoram a cruz. É nesse cenário que se torna possível o retorno dessa divindade africana, que não precisa ser reconhecida como um deus. Basta que seja glorificada como um símbolo, como parte da cultura, como um arquétipo. Assim sua influência se espalha imperceptivelmente. Imaginemos por um momento, seria possível que a Bíblia não mencione esse retorno porque ele faz parte da fase final dos testes espirituais da humanidade. Seria possível que, assim como nos tempos de Moisés, essa entidade esteja preparando um novo cerco, não contra um povo específico, mas contra uma geração inteira, distraída, desatenta e espiritualmente vulnerável. Uma geração que chama o bem de mal e o mal de bem. Se o confronto entre Moisés e essa entidade marcou o início da libertação, então talvez seu retorno represente a última e mais massiva tentativa da escravidão espiritual antes da vinda de Cristo. E se isso for realmente verdade, nossa responsabilidade aumenta exponencialmente. Devemos ser vigilantes, capazes de discernir a verdade da mentira e preparar nosso espírito, porque o que está em jogo não é apenas cultura ou tradição, mas o destino eterno das almas humanas. Nos últimos tempos, de acordo com as profecias bíblicas, espíritos enganadores e falsos profetas se ativarão, espalhando doutrinas demoníacas e ilusões espirituais capazes de desviar até mesmo os escolhidos. Esses fenômenos estão se tornando cada vez mais evidentes. Supõe-se que por trás desses eventos possa estar uma figura semelhante à que se opôs a Moisés no Antigo Egito, retornando com um arsenal de conhecimentos antigos para seduzir os incautos. É crucial estar ciente dessas influências, que podem se mascarar como coisas inofensivas, e reconhecer os motivos ocultos que visam desviar da verdade. Surge uma pergunta legítima: como essas revelações afetam a vida espiritual, a compreensão da Bíblia, a história de Moisés e a fé pessoal? A resposta é que não se trata apenas de um confronto histórico ou de tradições esquecidas, mas de uma versão moderna dessa batalha invisível, na qual cada um pode ser um participante. Será que o indivíduo não está enfrentando um Deus invisível, herdado de gerações passadas? É importante parar e analisar com que frequência é preciso travar batalhas não iniciadas por vontade própria, confrontar padrões de comportamento repetitivos, medos ou impulsos espirituais cuja origem é incerta. Talvez sejam sentimentos, padrões de comportamento ou bloqueios espirituais que não têm explicação racional, mas são paralisantes, sabotadores e confusos. Muitas dessas batalhas podem ser guerras espirituais herdadas, alimentadas por gerações anteriores, uma herança espiritual silenciosa e influências ancestrais, agindo como vozes invisíveis na alma. Essas vozes podem insinuar que avançar é impossível, que a pessoa é indigna, que a escravidão espiritual é mais segura que a liberdade. Essas vozes são o eco de uma guerra que começou muito antes do nascimento, que envolveu Moisés, o Egito, as pragas, os desertos, os templos e as tradições familiares. E agora alcança a todos. Essa guerra muitas vezes se disfarça de rotina, cansaço, estagnação, distração ou religiosidade vazia, mas no fundo representa uma profunda resistência espiritual que impede o avanço. Talvez seja por isso que, apesar das orações, jejuns e frequentar a igreja, a pessoa sente que algo a impede, como se existisse um ciclo espiritual que não pode ser quebrado, uma muralha invisível que não consegue ser transposta. Esta é uma guerra real que precisa ser discernida. A história de Moisés não se apresenta apenas como uma crônica de um libertador que tirou seu povo do cativeiro egípcio. É, antes, um reflexo espiritual do caminho de libertação destinado a cada pessoa. O Egito aqui não é apenas um ponto geográfico, mas um símbolo de um estado espiritual, onde deuses esquecidos agem nas sombras e onde antigos acordos ainda detêm poder. É um lugar onde a escravidão, habilmente velada sob a máscara da estabilidade, mantém as pessoas acorrentadas de geração em geração. O êxodo do Egito não é uma mera mudança de cenário, mas uma profunda transformação espiritual,
que exige revelações, rupturas radicais e uma reavaliação do próprio lugar no mundo. Moisés, em nossa concepção habitual, é um herói inabalável, um líder ideal, um triunfador em cada batalha. Mas e se ele também enfrentou dificuldades intransponíveis? E se o silêncio da Bíblia sobre suas batalhas espirituais for uma insinuação de que mesmo os grandes homens de Deus travaram guerras silenciosas que deixaram uma marca indelével? Não para que os exaltemos aos céus, mas para que percebamos que também estamos envolvidos nessa luta e que ela é muito real. A construção conjunta em que estamos engajados não é apenas um excursus histórico. É um chamado espiritual, uma provocação divina que nos impela a olhar profundamente para nosso próprio caminho espiritual e a nos perguntar: o que ainda me prende? O que deu dentro de mim? Ainda está ligado ao Egito? Que vozes do passado moldam minhas escolhas? Que alianças espirituais feitas antes do meu nascimento continuam a agir em minha vida? Essas são perguntas que exigem coragem, mas são necessárias. Talvez seja por isso que a Bíblia silencia sobre muitas coisas, pois nem tudo o que é sagrado é entregue pronto. Algumas revelações estão acessíveis apenas àqueles que ousam cavar mais fundo, que ouvem o chamado e respondem a ele, que não se contentam com respostas prontas, mas anseiam pela verdade. Não é por acaso que Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não se trata de uma verdade superficial, mas daquela que revela as raízes, as estruturas invisíveis e os pactos que precisam ser rompidos. Quando isso acontece, tudo muda. A fé deixa de ser apenas um conjunto de crenças, ela se transforma em um campo de batalha onde forças espirituais lutam diariamente pela mente, coração e destino de uma pessoa. Ignorar essa realidade é um caminho certo para a derrota, enquanto o reconhecimento dela é o primeiro passo para a vitória. Que cada um eleve uma oração silenciosa, que ela não seja perfeita, mas sincera, vinda do mais profundo da alma. Algo como: Senhor, revela-me a herança espiritual que me aprisiona, mostra-me os pactos que carrego sem perceber. Dá-me forças para romper as vozes dos meus antepassados que dominam sobre mim. Eu anseio por liberdade, verdadeira liberdade. Se esta palavra tocou você, se ela ressoou em sua alma, talvez você já tenha sentido que luta contra algo indefinido, notou cenários repetitivos em sua vida, como se agissem sob um programa invisível. Se você chegou até estas linhas, significa que algo dentro de você ressoou, algo profundo e espiritual. Isso não é coincidência. Apenas os que buscam chegam até o fim, os que anseiam pela verdade, guerreiros espirituais que não querem mais viver na letargia.